Bom, começando, vou me apresentar. Alguns já me conhecem do clube, né? Eu comecei a trazer os gadgets para eles, etc. Meu nome é Lucas, eu fundei a WiseHack e a ideia da WiseHack basicamente é trazer gadgets onde a gente consiga aumentar a produtividade trabalhando com inteligência artificial e também fornecer serviços, né? Então, não é mais só a questão do fornecimento do gadget em si, mas também layers de serviços que consigam amplificar a produtividade de vocês. Qual que é a ideia principal aqui, né? Hoje eu vou trazer desde a explicação de cada um deles. Eu sei que a maioria está familiarizado com o cloud, porém a gente trabalha também com o Hilux. Algumas pessoas já adquiriram e já estão utilizando. Vou falar também da diferença de cada um deles, né? A ideia é que um não canibalize o outro, mas sim se complementem no final do dia, né? Cada um tem a sua particularidade que acaba ajudando bastante no decorrer tanto na vida profissional quanto na de trabalho, tá? Como eu falei, a gente vai falar o que é cada um dos gadgets, falar quais são as suas principais funcionalidades, aplicações, né, que eu acho que é o principal, hoje é algo que a gente faz bastante, principalmente na questão de entender qual é a atividade, né, de cada um para poder trazer a melhor aplicação possível, né, trazer algumas funcionalidades recentes de cada um. Eu sei que alguns de vocês já possuem um cloud, então é bem interessante isso, que como ela tem uma atualização que saiu agora, se não me engano foi na sexta, na quinta-feira, e garanto que a maioria não está usando, até porque não foi muito bem divulgado pela própria cloud, né? E a gente já fez alguns reviews aqui e a gente já consegue até explicar um pouquinho dela. Tá? Vamos falar também alguns lançamentos da marca. Tem um agora para acontecer no mês de outubro. No final a gente vai fazer a parte de esclarecimento de dúvidas. Vamos apresentar uma ferramenta nossa. Como eu falei, a ideia não é só o fornecimento, né, a entrega do gadget em si, né? Não é só o gravador, mas sim layers de serviço para poder potencializar a utilização deles. E por fim a gente vai fazer um sorteio de uma unidade do cloud, tá? Baseada numa dinâmica e junto com essa ferramenta também que a gente vai estar lançando aqui para vocês. Tá? Só vou admitir os últimos dois aqui, que o pessoal está começando a entrar agora de novo. Bom, vamos lá, gente. Cloud, primeiro, como eu falei, a maioria está familiarizado, mas trazendo uma visão bem direta e rápida, né? O cloud nada mais é do que, de fato, um gravador, né? O que é o diferencial dele? É, Além de fazer a questão da gravação, é trazer com inteligência artificial essa parte e, no final, trazer a transcrição, o resumo e também os mapas mentais, né? No final do dia, a gente coloca sempre que o cloud, ele não, apesar de ser um gravador, né, mas ele é um assistente pessoal, né? Um assistente pessoal que basicamente todo mundo queria ter, né, com que é extremamente alto e de fato ele não vai deixar passar nada. Então, quando a gente fala de atas de reunião, quando a gente fala de reuniões de equipe, a gente sabe que sempre acaba ficando alguma coisa no vento, né, no relento. E a ideia do cloud é essa, é trazer para o meio corporativo também e acabar com essas questões. Deixa eu admitir aqui, pessoal. Hoje o cloud ele utiliza dois modelos de linguagem, tanto o ChatGPT, tanto o cloud. Né? Depois eu vou explicar certinho como que se dá a utilização de cada um e o porquê agora do cloud. Ele sempre foi conhecido pela questão do ChatGPT. E também em relação às assinaturas, né? O cloud hoje ele é disponibilizado somente através de alguma assinatura, tá? Eu também vou estar passando para vocês um pouquinho para frente. Como eu falei, as principais funcionalidades do cloud é a gravação, a transcrição, a parte dos resumos, né? O cloud ele já traz tudo de forma muito facilitada, né? No final do dia ele já vai trazer mais de 21 modelos de resumos que você pode utilizar. Então a gente vai estar falando de desde reuniões de relatório, reuniões de equipe, a gente vai estar falando também da parte de entrevista de emprego. Então sei que a maioria de vocês aí é empresário, possui algum cargo de gestão, então trazer isso para dentro da entrevista de emprego é bem legal, dependendo da dinâmica que vocês utilizarem. Ele traz muitos insights, né? Depois eu posso estar mostrando também para vocês como que é a estrutura de cada um, então vocês conseguem observar também que, por exemplo, a estrutura de uma reunião de relatório ela vai ser diferente
da estrutura de uma entrevista de emprego, né? Os pontos que o cloud analisa acaba que são distintos e a informação, que no caso é o resumo que ele traz para vocês, os insights, vão vir totalmente diferentes, vão vir personalizados de acordo com a necessidade. O outro ponto que eu gosto bastante do cloud é a questão da criação de mapas mentais, né? Então, ele vai pegar basicamente toda a questão da descrição, vai transformar isso em resumo de acordo com a sua necessidade, então você vai escolher lá a melhor estrutura que se adequa, né, à sua atividade, e depois ele traz os mapas mentais, melhorando a visualização assim também, né? Hoje o cloud ele não utiliza simplesmente o aplicativo, né? Ele começou lá no mês de março simplesmente com o aplicativo, então acabava que dificultava muito, principalmente na questão de edição. Porque no final do dia você pode gerar a transcrição, você pode gerar o resumo e você consegue fazer essas edições, né? Porque, por exemplo, o nome de uma das minhas empresas é Lucab, né? Lucab não é um nome comum, né? Então o Cláudio no começo ele entendia que Lucab era Lucabo, que a Lucab, então eu precisava fazer alguns ajustes ainda para poder ter o documento da forma como eu queria. Então, no aplicativo isso acabava dificultando bastante, né? Nos últimos meses, a Cláudia lançou a versão web, então, como basicamente tudo é em nuvem, a partir do momento que você faz o upload do áudio para poder trabalhar aí na questão do resumo, sincroniza todas as bases e você tem acesso tanto via browser, tanto via aplicativo. E lá você consegue editar e fazer basicamente as mesmas coisas do aplicativo, só que de forma muito, muito facilitada. Aqui eu vou trazer alguns features do Cloud Note, né, que é esse cartão. Que nem eu comentei, um deles é a questão dos modelos de resumo, né, são mais de 21 modelos, e ele traz também a questão da personalização, né. Pô, você vai olhar, dependendo da sua demanda ou sei lá, de alguma atividade específica que você tenha dentro da sua empresa, ou até mesmo pessoal, e vai identificar que as estruturas que o cloud ele já traz prontas para você não atendem, né? Eu vou dar um exemplo meu, que eu tenho uma estrutura que eu utilizo apenas quando eu vou fazer uma reunião com um fornecedor, que é a primeira vez que eu tenho contato com ele. Então, eu construí o prompt de acordo com esse tipo de reunião. Esse prompt ele traz informações específicas que eu preciso para esse tipo de atividade, né? Então, o cloud, além de te dar todas essas estruturas prontas, ele também te possibilita que você crie os seus prompts. E ele te ensina a criar o prompt. Isso também é bem interessante, né? Um dos templates, né, que a gente chama do cloud, dessas estruturas, que foi lançado na semana passada, que eu comentei, é o template de autoajuste, né? O que acontece? Às vezes, dependendo de como for a reunião, ou dependendo de como for a entrevista, ou a palestra, a classe, você olha a estrutura que já possui para esse tipo de atividade e, basicamente, ele não enxerga que isso se enquadre, né, da melhor forma. Então, hoje o Cloud ele também tem a possibilidade de você utilizar esse template de autoajuste, ele vai basicamente analisar o seu áudio e ele mesmo vai escolher a melhor estrutura. Então, a gente fez alguns testes na semana passada já, para ver se de fato o entendimento da ferramenta era de fato coerente com o áudio, com a atividade. E assim, acredito que desde sexta para cá foi o único prompt que eu acabei utilizando. E o nível de assertividade era muito alto, muito alto. Então, essa também é uma novidade dos modelos da Cloud e acaba sendo uma característica, né? Eu vou adiantar isso também. Conversando com os desenvolvedores, a gente bateu muito em questões B2B, né? Trazer mais tanto parte de minutagem, que eu também vou estar explicando para vocês lá na frente, mas também soluções integradas voltadas para a empresa mesmo, né? E eles focam muito hoje, né? Basicamente os esforços deles estão voltados para a parte de experiência do cliente. Então, pode colocar que a cada 15 dias, cada 20 dias, uma atualização diferente vai ter.
Então, eles sempre estão lançando releases ou são templates novos, funcionalidades novas. Tem uma função também que eu vou passar para vocês lá no final, que vai ser um lançamento para o próximo mês. Então, eles têm muito essa pegada de estar focando tanto na experiência do cliente. Vocês vão ver, quem ainda não tiver o cloud, ou até quem já tem, eles mandam muita pesquisa no IPS, né? E eu aconselho vocês a estar sempre respondendo, porque respondendo vocês vão ter acesso a lançamentos antes do prazo, né? Eles favorecem as pessoas que de fato dão os feedbacks corretos para eles, né? Passando para o próximo, questão do idiomas, o cloud hoje, né, ele entende basicamente 59 idiomas diferentes. Uma preocupação que eu tinha também era a questão do português, porém o português, digamos que é um dos melhores idiomas que eles conseguem analisar, né? Inclusive melhor que o português de Portugal. É dado isso, mas é uma verdade de fato, né? Um outro ponto é a questão da importação de áudios. É uma atualização recente até, né, faz um mês e pouco, se eu não me engano. Então, antes, basicamente, tudo que você tinha que fazer, você fazia através do cloud, né? Você fazia alguma gravação, enfim, tinha que utilizar o cloud. Porém, os áudios que você tinha, tanto no computador, no celular, esses áudios acabavam que você não conseguia utilizar para a mesma finalidade. Hoje a cloud ela abriu essa funcionalidade, então hoje você consegue subir esse áudio para poder estar fazendo também desde a transcrição até a parte dos resumos, né? Um outro ponto é a questão do aprimoramento de voz, né? Então, o cloud, qual que é o X, né? Ele traz tanto a questão do hardware como do software, né? E através disso, você utilizando o aplicativo, você também consegue fazer essa limpeza. Então, você pode gravar, vou dar um exemplo, né, que aconteceu recentemente, que foi em uma palestra do G4 que o pessoal estava conversando bastante e tal, então ele acabou pegando alguns ruídos, né? Como eu acabei não ajustando o microfone, que é o próximo tópico, ele acabou pegando alguns ruídos e minha preocupação foi que ele não pudesse gerar tanto a transcrição ou o resumo da forma adequada, né? Que, enfim, se confundisse, etc. Quando eu peguei o áudio, fiz vamos colocar essa limpeza nele, basicamente todos os ruídos foram embora. Então, assim, eles possuem o Gadget, né? Ele possui uma ferramenta muito forte que é na parte de limpeza de ruídos. Então, esse noise cancelling dele é bem aprimorado, tanto nesse, tanto no modelo que vai lançar agora. Outro ponto é que nem eu coloquei, a parte de ajuste do microfone, e basicamente você consegue variar na sensibilidade do próprio microfone, né? Então, eu vou dar o mesmo exemplo da palestra. Se você estiver sentado hoje na frente, né, vamos colocar, do local, e, pô, ninguém está conversando do seu lado, está tendo barulho, você está escutando claramente o que o palestrante está falando, você não tem a necessidade de aumentar tanto a sensibilidade dele assim, até porque senão você vai pegar muito ruído, né? O pessoal lá abriu a porta, ou, enfim, derrubou alguma coisa, você começa a captar isso. Porém, pensando da forma contrária, né? Se você estiver no final, nas últimas cadeiras, e vamos falar que o palestrante fala baixo, enfim, você também tem a possibilidade de aumentar essa sensibilidade e, no final, você conseguir captar o áudio da melhor forma possível. Essas são as 5 primeiras. Outras features, para frente, questão do ajuste de áudio, né? É um lançamento recente também, porque no final do dia eu vou falar da parte de assinaturas, né? Mas basicamente vocês vão possuir 1.200 minutos de transcrição e resumo durante o mês. Todos os meses eles se renovam, não é acumulativo, mas eles se renovam. E dependendo, putz, eu coloquei o meu áudio, o meu cloud aqui para poder gravar uma reunião, esqueci de desligar ele e ele ficou captando durante 4 horas. Hoje você não precisa mais pegar e ter que trabalhar essas 4 horas sabendo que 2 horas e meia é um áudio vazio, né, e gastar a sua minutagem. Então, além de tudo, você pega o áudio e você consegue fazer esse recorte e basicamente você trabalha só com o áudio que importa. Ou até mesmo, dependendo da reunião, você começou a reunião, vamos falar que durante uma hora essa reunião
foi importante, né? Depois a gente começou a conversar sobre a vida, enfim, você também consegue tirar essa parte e só trabalhar o que de fato importa para você, né? E assim economizando a minutagem no mês, né? Outro release que teve foi a questão da legenda para os falantes. Então, isso eu acho bem legal. E é principalmente na parte de transcrição, tá? Então, você gera o áudio, depois você passa para a parte de transcrição e ele te possibilita que você escolha, através da identificação de timbre e voz de cada um dos participantes, quem é tal pessoa. Então, por exemplo, estamos em 3 falando aqui, os 3 falaram durante a reunião, e agora a gente tem que fazer essa separação. Antigamente não tinha essa possibilidade, onde basicamente todas as linhas, né, ficavam juntas, o texto ele ficava como um só. Hoje não. Ele escolhe através do timbre, ele vai te dar alguns exemplos, né, então ele vai pegar um corte dos áudios e vai passar para você. Você vai identificar a pessoa que é o Lucas. Ele vai replicar para todos os áudios que for correlacionado a esse timbre. Então, é uma ferramenta que eles lançaram que, ao meu ver, ajuda bastante, né? Depois que você faz toda essa parte, então você vai ter o resumo, você vai ter a transcrição, você vai ter o mapa mental, também tem a parte de exportação. Então você consegue trabalhar ele em todos esses formatos, desde TXT, DOC, PDF e o JPEG, que é a questão do mapa mental, né? Então ele já sai a nível de imagem para você estar poder utilizando. E, por último, isso daqui é uma das últimas atualizações deles, é a parte de categorização, né? No final, eu vou estar mostrando para vocês como que é a interface do Cloud Web. E lá eu vou mostrar como que os áudios ficam expostos. Então, para poder organizar hoje, você consegue criar classificações, aí você pode colocar desde temas, setores, clientes, enfim, pessoas, e categorizar esses áudios de acordo. E aí você não precisa mais ficar procurando o áudio, enfim, facilitou bastante também, principalmente quem tem muita reunião, reuniões diárias, e acaba utilizando bastante. E, gente, eu estou só liberando o pessoal aqui. Até o momento, alguém tem alguma dúvida? Bom, vou Uma seguir. pergunta só, ô Lucas, dá para fazer, consegue se usar pelo Android, né, também, né? Sim, sem problemas. Ah, tá Funciona bem. normalmente. Mais alguma pergunta? Podemos seguir. Boa noite, Lucas. Boa noite. Eu imagino que você vai explicar mais para frente, mas eu não entendi ainda a questão da minutagem. Como é que ela vai funcionar? Eu posso excluir arquivos ou ele vai Eu considerar vou, o tudo? eu vou falar um pouquinho para frente, que é mais a parte da assinatura, mas eu já adianto essa parte aqui que eu não coloquei na apresentação, a parte de exclusão, uma excelente pergunta. E basicamente você quer saber se você recebe os créditos de volta, correto? Seria mais ou menos isso. Não, você não recebe os créditos de volta. A partir do momento que você utiliza esses minutos, né, que eles são consumidos, eles não, você não consegue retornar eles. Porém, esses 1.200 minutos, eles não, basicamente não é só esses 1.200 que vocês conseguem utilizar, né, digamos assim. Porque você pode comprar minutagem extra também. E essa minutagem extra, ela não expira. Então, por exemplo, eu já gastei os 1.200 em alguns meses e eu comprei, acho que foram 600 ou 6.000. E, putz, acabou os 1.200, ele começa a consumir, vamos falar desse banco de minutos que vocês possuem. Virou um mês que os 1.200 vão voltar, né, vai ser restabelecido o seu cloud, ele para de consumir seu banco e volta a consumir do seu plano. E aí, caso você acabe com os 1.200 de novo, aí sim ele volta a consumir. Respondi sua pergunta, Anderson? Sim, sim, obrigado. Perfeito. Gente, se tiver alguma pergunta, pode ir parando, tá? Não tem problema. Não, eu vou falando aqui e vou embora. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Nem eu falei, quando a gente faz a venda, eu sempre gosto de perguntar, principalmente em relação à atividade, bater um papo, porque, como eu falei, o cloud, de fato, ele é um gravador, né? Então,
Se a gente for utilizar ele simplesmente pela sua atividade fim, acaba que ele fica, é um investimento considerável e no final do dia a gente não consegue tirar o máximo proveito dele. Ele vai gravar, vai transcrever, vai resumir, porém a ideia é entender de fato qual é a atividade e como que a gente consegue aplicar da melhor forma, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, eu tenho clientes que utilizam muito para reuniões de equipe, para fazer o one-on-one, principalmente, então eles possuem, por exemplo, portais como ferramentas, né, no caso, compartilhadas como Notion, tudo, e eles disponibilizam essas informações até para ter uma atualização, digamos assim, quando ou o colaborador ele quer dar uma olhada, enfim, quer saber, quer lembrar, né, como que foi determinada conversa, pontos que foram levantados, enfim. Fazer atas de reunião é algo sensacional também, que a gente utiliza aqui na empresa, os nossos clientes também utilizam bastante, então, aquela pessoa, né, que antes era responsável por gravar os nomes das pessoas que estão participando, escrever os detalhes, enfim, fazer toda a questão do relatório, hoje, basicamente, ela não tem mais, né, e melhor de tudo é que a chance do Cloud errar para ela é muito menor. Um outro ponto é a utilização do cloud, de fato, inserida no processo. Então, hoje também a gente tem clientes que já estão utilizando, por exemplo, um time de vendas. Então, os vendedores deles já utilizam para poder captar a informação dos clientes. Claro que tudo isso é informado, enfim. E essas informações eles utilizam para poder fazer a inserção dentro de um CRM e poder trabalhar, questão de rapport, enfim. Então, isso já está sendo utilizado, a parte de follow-up de projetos, isso eu utilizo aqui dentro da empresa. Então, a gente tem alguns projetos que estão acontecendo e, basicamente, todas as reuniões a gente utiliza o cloud também para poder fazer esse acompanhamento e depois só inserir como se fosse uma timeline. Isso também ajuda bastante. Parte de elaboração de relatórios, você não tem só a necessidade de fazer isso em equipes ou em atividades específicas, né? As pessoas utilizam muito também para questão de memorandos, né? Ao invés hoje de você ter que escrever um relatório, fazer um relatório você mesmo, digamos que você conversar com o Gadget, né? E ele fazer o relatório para você, até porque ele vai estruturar da forma que você precisa e captar, não vai deixar passar nenhuma informação também, isso ajuda bastante, né? E nem eu comentei, parte de entrevista de emprego, né, criação de conteúdo, debates em painéis. Debate em painel ele já casa bastante, né, com a parte de palestras. Eu utilizo ele bastante hoje para eu vou em palestras, enfim, ajuda bastante não só presencial, mas também online. Então, não sei vocês, mas quando eu coloco alguma coisa para assistir online, desde um podcast ou alguma entrevista, sei lá, não dá para prestar atenção 100%, né? Às vezes a gente tem que sair, enfim, ou até mesmo a gente quer o conteúdo do podcast ou da entrevista, a gente não está com saco para assistir no momento. Já utilizei N vezes o cloud, basicamente deixar o computador rodando e colocar o cloud para poder resumir para mim. Então, além de ser um assistente pessoal para o trabalho, para a vida pessoal ele me ajuda bastante. E parte de treinamentos. Então, treinamentos de empresas, treinamento pessoal, enfim, você também consegue fazer essa adaptação. Foram só alguns exemplos, né? Hoje a gente já está também estudando possibilidades para utilização em feira. É algo que a gente levantou isso. É isso aí, César. A gente levantou essa questão. Não sei quantos de vocês já participaram, já foram expositores em eventos, mas, por exemplo, a questão daquele coletor. Cara, não sei vocês, mas os eventos que eu já fui expositor foi uma merda, né? Porque o coletor, ele basicamente trazia no formato que o organizador do evento permitia, não tinha as informações necessárias que eu gostaria que tivesse, e eu não conseguia também fazer o acréscimo de informação, né? Então, hoje a gente está estudando algumas possibilidades também para fazer esse fornecimento para eventos, etc. É basicamente a pessoa chegar no seu stand, ou você visitar algum stand e conseguir coletar essas informações e já conseguir configurar elas, né? Porque aí você acaba não perdendo aquele lead interessante que acabou passando por você, etc. A gente continuando, era, aqui a parte de assinaturas, né? Eu procurei detalhar o máximo possível.
para vocês entenderem. Depois eu vou estar passando o material, então vocês vão ter isso na mão também, porque o site acaba não deixando muito claro, né, o site da Cloud acaba não deixando muito claro esses detalhes, mas eu vou explicar linha a linha para vocês entenderem. Então, como que funciona basicamente, né? A Cloud hoje, você comprou o Cloud, você tem direito ao plano Starter, né? Esse plano Starter, todos os meses você vai ter 300 minutos para poder estar utilizando. 300 minutos acaba sendo muito pouco, mas você tem lá os 300 para poder estar utilizando. Porém, as funcionalidades que o plano Pro, né, que basicamente são todas aquelas que eu comentei anteriormente, ele te dá, você não consegue utilizar, né? Então, por exemplo, modelos profissionais de templates, que são os modelos que o Cloud ele já te fornece. Você tem acesso a só alguns, que são os modelos de entrada. Então, vamos falar que são resumos de notas rápidas, sabe? São resumos mais curtos e mais simplificados. Eu sempre, eu sempre aconselho ao pessoal a fechar o plano anual do Pro, principalmente porque o valor cai quase pela metade. E vou colocar aqui embaixo para mostrar já. A Cláudia ela faz um negócio que é muito interessante, né? Como eu falei, ela beneficia quem dá o feedback para ela. Então, às vezes vai acabar ganhando minutagem, às vezes você vai ter acesso antecipado como um early adopter, mas se você fecha o plano anual, você tem direito a também estar testando as versões betas das ferramentas que ela lança, né? Então, por exemplo, o Cloud, que é o outro modelo de linguagem, ele foi lançado acho que há uns 2, 3 meses atrás, na versão beta. Quem já tinha um plano Pro já conseguia estar utilizando ele em prompts específicos. Porém, você já conseguia ir testando, né? Então, a parte de legenda de falantes também, ela entrou como beta para o pessoal testar e só conseguia quem tinha o plano anual. Então, ela também favorece nesse sentido. Então, é um ponto bem importante. Mas, basicamente, aqui, como eu falei, eu vou estar passando para vocês o material depois, vocês podem estar olhando com calma. Eu acredito que a maioria já está no grupo do WhatsApp, então também, se tiver alguma dúvida sobre, pode estar me encaminhando lá, eu respondo o mais rápido possível. Mas é basicamente isso a parte de assinaturas. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte? Esse pagamento da mensalidade ou da anuidade, Lucas, ele é feito a quem? É no próprio produto, vem lá onde, depois que baixa um aplicativo, alguma coisa assim, e faz a assinatura, né? Isso, o pagamento é feito direto com a Cloud. No aplicativo mesmo você consegue fazer esse pagamento. Então, até, por exemplo, utilizar o Apple Pay, você consegue fazer esse pagamento. Ah, entendi. Assim, ou seja, comprar o produto e fazer as instalações lá, configurações, e aí já faz a assinatura, né? Isso, exatamente. Quando você compra o produto e já inicializa ele, você já entra no plano Starter e já consegue utilizar os 300 minutos. Tá? E o único ponto é que você tem que entrar nas configurações e fazer essa adesão ao plano Pro. Perfeito. A sua empresa vende o produto, é isso? Isso mesmo, Rivaldo. Tá. Exatamente. Perfeito. Tanto o Perfeito. Cloud quanto o Hilot que nós vendemos. Tá? O Hilot eu vou estar mostrando para vocês logo em seguida. Perfeitamente. Pedro perguntou. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Você perguntou o valor da minutagem, Pedro, é isso? Deixa eu puxar. Então, ó, varia, né? Mas, basicamente, se eu não me engano, você vai pagar R$ 69,90. Eu vou pedir para levantar aqui, o pessoal levantar, mas é R$ 69,90. Você vai ter acesso a mais 1.200 minutos, se eu não me engano, tá? Mas eu levanto isso para você até o final da reunião, a gente passa a tabela certinha, porque você consegue escalonar isso e o preço ele vai caindo também. Tá? Então eu já te passo isso. E o preço do Cloud, qual é o valor dele? Você pode passar? Entendi, Vivaldo? O preço do produto. Você pode Ah, passar sim. ou... Sim, ele está saindo por 1.630, tá? Mas ficando até o final, a gente vai lançar uma condição especial para o pessoal que está assistindo, tanto para o Perfeito. Cloud quanto para o Highlight. Ótimo, obrigado. Fechou.
Aqui são os recursos do hardware, né, que nem eu comentei com vocês. Não é só a questão do software em si para fazer todo o trabalho, mas o hardware dele também é uma ferramenta muito potente, né? Então, a gente vai estar falando de uma bateria que vai aguentar 30 horas seguidas de gravação. Então, você pode deixar esquecer ele. Por exemplo, eu carrego meu cloud a cada uma semana e meia e eu utilizo ele bastante. Eu conheço gente que comprou mais de mês e até hoje não carregou. Carregando o cloud também é uma carga de 2 horas para completar ele e putz, você não utilizou ele durante um mês, não tem problema. Ele ainda fica carregado durante 60 dias, tá, em stand-by. O outro ponto é em relação à tecnologia de gravação avançada. O cloud, qual que é o interessante dele, né? Ele não pega simplesmente parte da reunião presencial, de uma conversa presencial que você vai ter, mas também parte de ligações. Então, através da vibração do próprio celular, que quando eu descobri isso parecia até que era meio óbvio, ele consegue também captar. Então, se alguma pessoa te ligar, você utilizando o cloud, nesse caso, né, você vai ter que estar utilizando ele. Vou mostrar o meu aqui, colado no seu celular. Ele consegue também fazer a captação do áudio da ligação e fazer a transcrição e o resumo para você da mesma forma. Caso seja presencial, você não tem a necessidade nem de estar com o celular em si. Márcio, já te respondo essa pergunta, tá? Caso você for utilizar ele de forma presencial, você não precisa nem utilizar o celular junto, né, no caso. Se você quiser simplesmente estar levando o cloud, enfim, você faz a gravação, porque assim, o ponto principal vai ser, quando você chegar próximo dele, você vai conectar ele ao celular novamente, e aí sim vai ser feito o upload de forma instantânea, né? Um áudio mais ou menos de 30 minutos, ele vai demorar ali por volta de 2, 3 minutos para poder fazer esse upload. Então, essa é a parte interessante do negócio. Ele também serve, hoje você consegue, é uma dinâmica um pouco diferente, né? Mas você também consegue colocar ele para gravar a parte de, eu vou utilizar via Teams, vou utilizar via Meet, fazer minha reunião via Zoom, por exemplo. Então, eu consigo também estar utilizando, porém é uma dinâmica um pouco diferente. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até explicar para vocês, caso possuam essa necessidade mais específica, porque também vou estar mostrando o hardware que casa mais nesse sentido também. Tá? E em relação à memória, o hardware ele já vem com 64 GB de memória. Cara, para você encher isso com áudio, é muita coisa. Né? Porque, como eu falei, ele é um gravador no final do dia. Então, ele vai gravar e vai fazer esse armazenamento de áudio. Porém, a partir do momento que você fecha o plano Pro, independente se é o mensal ou anual, você tem acesso ao cloud. Né? E o cloud é limitado. Então, você deixa de se preocupar com a memória do hardware em si, porque basicamente tudo que você pegar e gravar, enfim, ele já vai para a nuvem e você vai estar tranquilo. Deixa eu abrir os comentários aqui antes de passar para frente. Se alguém tiver alguma pergunta e já quiser tá passando para mim, enquanto eu vou vendo aqui os comentários. Lucas, você Pode falou falar. da questão do telefone aí. Quer dizer, se alguém liga para você e você está com o cloud, com o produto conectado aí, o cloud, no telefone, ele automaticamente já vai gravar a ligação, é isso? Não, o cloud funciona da seguinte maneira, né? Ele é um dispositivo mais passivo. Então, você precisa ativar ele, né? O cloud, você ativa ele, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas é esse botão. Através desse botão, você faz a ativação dele. Então, por Perfeito. exemplo, eu vou colocar aqui para poder estar gravando. Vocês vão ver que vai acender uma luz, não sei se está dando para enxergar. Então, significa que ele está gravando. Basicamente, essa é a dinâmica, é muito simples. O único ponto é que, de fato, quando você vai gravar alguma ligação, aí sim você precisa estar com ele grudado no celular, senão ele acaba não pegando. Tá? Vou pegar algumas perguntas que o pessoal fez. Extra. Márcio, você perguntou em relação à capinha magnética, né? Depois eu vou mostrar também uma foto do que acompanha na caixa, porque gerou muita dúvida no começo, mas basicamente você já vai receber ele com essa capinha,
tá? Vai receber com um MagSafe, né, que é aquele anel metálico, para poder facilitar dependendo da capinha que você utiliza, e ele vem também com um carregador e com um adaptador, tá? Então essa capinha aqui ele já vem para você, tá? A gente já entrega com. E Fabiano, você perguntou em relação às gravações por Teams e por Zoom, né? A dinâmica é a seguinte, vou adiantar ela. Ela funciona da seguinte maneira, por exemplo, aqui eu estou conversando com vocês e basicamente eu estou sem fone, sem nada, correto? Então, por exemplo, o Ivaldo ele falou comigo agora, então se eu pegar e colocar o Cláudio para gravar como se fosse presencial, basicamente ele iria entender que teriam mais pessoas aqui e faria tranquilamente, então a dinâmica é igual, né? Agora, se eu estiver gravando e estiver utilizando fone, por exemplo, é uma reunião que eu não, enfim, não vou escutar no speaker, eu tenho que fazer uma dinâmica diferente, até porque ele capta o áudio do... Desculpa, gente, uma ligação aqui. Ele capta o áudio, né, no caso da reunião, através da vibração do celular. Então, o que eu sempre coloco para o pessoal? Você vai entrar na principal com o seu computador e a cloud você entra com o seu próprio celular como um convidado, né, no caso. E ele vai gravar através do seu celular a reunião. Não necessariamente você tem que deixar o volume alto, como eu falei, aquela vibração. Então, com o volume... Seu áudio sumiu aí, Lucas. Vocês estão me escutando? Agora sim. Voltou. Voltou? Desculpa, gente. Vocês escutaram até que parte? Vocês não estão me escutando? Voltou o áudio? Agora Lucas Fabiano. Uns 15 segundos tinha sumido só. Tá, isso. Vamos lá, vou falar de novo a dinâmica mais ou menos. Como que funciona? Por exemplo, agora eu estou fazendo a reunião com vocês aqui, eu estou utilizando o speaker. Então, é simplesmente eu colocar o Cloud aqui, ligar ele da forma normal, ele vai entender que basicamente possuem outras pessoas aqui. Então, todo mundo que fala comigo aqui, ele vai identificar. Então, não tem muito segredo. Porém, se for utilizar o fone, eu preciso utilizar o celular em conjunto. Então, eu sempre falo para o pessoal, entra como principal com o computador e utiliza o celular como se fosse um convidado, porque o princípio é o mesmo. Ele vai utilizar baseado como se fosse uma ligação, então ele tem que estar acoplado atrás do celular. Porque aí você também não precisa deixar o áudio alto, enfim, porque é um volume mais baixo, mesmo ele já consegue pegar da vibração do celular e consegue fazer essa captação. Tá? Essa é a dinâmica para, em caso de utilizar alguma plataforma de reunião. Legal. Vou seguir, tá, gente? Em relação à garantia, né? A garantia é toda feita por nós. Então, basicamente, é 1 ano de garantia que a gente vai sempre oferecer nos nossos aparelhos contra defeito de fabricação. Então, a gente sempre passa isso, ele vai já com... Agora a gente está enviando com alguns lembretes, enfim, com um manualzinho, e explicando quais são os pontos, etc. Mas é basicamente isso, é 1 ano de garantia na compra por nós mesmos, não tem que depender da cloud, enfim, é feito por nós. Aqui, que nem eu comentei, basicamente o que vem na caixa, então ele vai estar vindo o cloud, a capinha, que nem a igual que eu mostrei para vocês, o adaptador, então um adaptador USB para USB-C, o MagSafe e o cabo para poder estar carregando. Tá? Bem simples, e o manual aqui, que é basicamente você vai escanear esse daqui para poder baixar o aplicativo e iniciar ele. Tá? Eu não vou fazer um tutorial agora de inicialização, não sei se tem alguém aí que acabou de comprar, enfim, mas depois, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo e disponibilizar para vocês também, tá? Parte de configuração, de microfone, etc. Deixar o cloud da forma que eu não peguei ele, acabei quebrando a cabeça no começo, tá? Como eu falei,
trazer alguns lançamentos que vão ter no final do ano, mais próximo de novembro, dezembro, né? Esse é um outro modelo da Cloud. A gente já fez a solicitação para eles, então a gente vai estar recebendo por volta dessa data também, que é o Cloud Pin. Trouxe ele também para poder esclarecer alguns pontos que é em relação à utilidade dele. Não existe uma diferenciação a nível vamos colocar, de funcionalidade, porque o que o Cloud Note faz, o Cloud Pin vai fazer também. É mais em relação à versatilidade na hora de usar ele. Então, consegue observar, você pode utilizar ele como relógio, como colar, como um clipe, né, que ele vem preso aqui. E a gente vai ter esse lançamento junto com 2 releases da marca, que vai acontecer para o próximo mês. Esses vão acabar vindo antes que ele. E eu considero que seja até o momento, a maior atualização que a Cloud já fez, né? Que vai ser basicamente um Pergunte AI. Então, basicamente, os áudios, documentos que vocês geraram ao longo do tempo, você vai conseguir também fazer esse filtro e como se fosse o GPT, né? Você joga um documento lá dentro e pergunta sobre o documento. Então, você vai ter também essa opção como se fosse uma barra de ferramentas ali, né? E conseguir fazer essas perguntas e conseguir mais rápido tirar essas informações, tá? De novo, vou trazer para vocês porque vai ser algo que vai estar dentro do nosso portfólio em questão de alguns meses aí, questão de alguns meses, e assim que tiver também a gente vai estar disponibilizando para vocês. Gente, em relação à Cloud, era isso? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à Cloud antes da gente começar com Hilot? Lucas, ele grava a ligação de WhatsApp? Cloud? Isso. Sim, a dinâmica é a mesma. Não, assim, não foca no caso do veículo, né? Mas sim na atividade. Então, ele vai estar atrás do celular, ele vai captar a vibração. Então, pode ser por WhatsApp, pode ser pelo Teams, se você tiver ele no celular e for fazer só simplesmente uma ligação, não uma chamada de vídeo. Obrigado. Por nada. É o Fernando aqui. Opa, Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho usado ele, né, bastante para fazer reuniões e tudo, e não sei se eu não estou ainda sabendo usar direito ou se realmente é o aparelho que faz isso, mas assim, eu percebo que quando eu peço para ele fazer um resumo de uma determinada reunião, tem uma que ele faz detalhado, fica espetacular, todas ficam excelentes, mas tem outras que são mais genéricas. Tem alguma coisa que eu possa fazer para que peça para que ele fique, que ele faça assim, detalhe por detalhe, ou eu estou fazendo alguma coisa errada? perfeito. Excelente pergunta, Fernando. Eu só vou esperar um pouquinho para poder te responder, porque vai muito de encontro com a ferramenta que a gente preparou para vocês, tá? Mas adiantando, né? Primeiro que isso vai depender também muito da reunião em si, claro, mas do modelo escolhido. Então, que nem eu comentei no início da apresentação, eu tenho um prompt que ele é específico para fornecedores no primeiro encontro. Então, ele eu não consigo utilizar ele com o cliente. Porque se eu utilizar ele com o cliente, ele vai me trazer informação que para mim sabe, não serve. Então, esse é um ponto, né? Trabalhar o prompt dentro do próprio aplicativo, porém, como eu falei, vai muito de encontro com a ferramenta que a gente vai lançar aqui hoje. Então, no finalzinho eu vou estar falando sobre ela, e aí eu acho que vai esclarecer bastante, Fernando. Ah, beleza, então. Fechou? Fechou. Perfeito. Que nem diz o meu amigo Fernando, Cloud é vida. É isso aí. Vamos lá, seguindo, gente. Alguém tem mais alguma pergunta em relação ao cloud? Posso seguir? Fechou. Bom, em relação ao Hilot, né? Eu coloquei aqui o modelo H1, é um outro produto que a gente vende, que nem eu comentei no começo, né? A ideia da empresa é, de fato, buscar esse tipo de tecnologia, né? Onde a gente consiga trazer, tanto para os empresários, gestores, entusiastas de tecnologia, e no final realmente a produtividade, que
consiga, por exemplo, o Haydock, né, ele tem uma característica que para mim é bem legal, é bem interessante, que é a questão de organização, né? Então acaba que não é nem sobre o core principal, que é a parte de tradução, transcrição, a gravação, mas também o que ele traz, que ele é um dockstation de mesa. Então, ele foi um outro item que a gente observou, entendeu, testou ele aqui já. Então, todos os itens que a gente está passando para vocês já foram testados e validados. E agora a gente está passando ele em frente comercializando, né? Então, o que é o Haydock em si? O Haydock ele começou como uma dockstation. Então, se observar, basicamente ele tem todas as entradas possíveis que vocês precisam. São 11 entradas diferentes, então vai desde o HDMI, USB, USB-C, entrada para cartão de memória, para cabo de internet, tudo isso. E nem falei, né, a questão da organização. Utilizando o Haydock hoje, eu não tenho mais aquela questão, aquela montoeira de cabos, enfim, a mesa fica muito mais organizada. Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é um speaker também, então, como ele vai conectado, a princípio, no seu computador, ele vira um speaker para o próprio. Então, basicamente, você transfere tudo que você for ouvir, você consegue fazer no próprio Haydock. É um speaker, assim, vou colocar aquele, comparado com os que eu já tive, que é algo bem acima, tá? Ou o terceiro ponto dele, que é onde entra, de fato, o que interessa pra gente, que é a parte do gravador com inteligência artificial. O que eu gosto do Haydock, apesar dele, além dele juntar nesses 3 pontos, ele tem essa cara mais old school, né, mais vintage, acaba facilitando bastante também para a utilização a princípio, porém ele varia um pouco do cloud, que eu comentei. A ideia não é canibalizar um produto em cima do outro, porque o que a gente entende? A ideia é que você consiga cobrir em 360 graus a sua comunicação, né? Eu trouxe qual era a dinâmica do cloud em caso de ter que gravar uma reunião através de uma ferramenta, como Teams, Zoom. No Haydock isso já passa despercebido, porque como ele é integrado já ao computador através do cabo, então ele é o seu speaker, né, no caso, então digamos que ele é nativo já para poder ser utilizado. Então esse é um ponto. E uma outra coisa também que eu queria trazer em relação a isso, e apesar de ele ser um speaker, né, a questão de privacidade não é violada, porque, não, eu só vou poder utilizar ele no alto-falante, enfim. Não, ele acompanha um fone, né? Esse fone ele é específico para o Haydock, ele não funciona com algum outro dispositivo, até o Haydock também não aceita um outro tipo de fone, porque, como eu mostrei, né, ele tem toda essa cara vintage do negócio. E eu aceito aqui o Marco. E o fone é da mesma forma. Então, para ele poder funcionar, por exemplo, a parte de gravação, as integrações, né, tem que ser esse fone específico, que ajuda bastante, né. Esse fone eu coloco ele basicamente 8 horas da manhã e vou tirar ele às 18. Então, é extremamente confortável. A captação de som dele também é absurda, tanto a parte da saída de áudio e o microfone. Tá? E agora eu vou passar em relação à parte de especificações do Haydock. Um outro ponto, que é a única diferença, né, a nível de modelo de linguagem, é que eu mostrei lá, o Cloud ele utiliza 2 modelos. Você pode escolher, depois eu vou mostrar para vocês como que faz, a parte de ou você utilizar o GPT ou utilizar o Cloud 3.5. No caso do Haydock, é apenas o GPT-4o. Ele não trabalha com a Cloud ainda. Funcionalidades principais do Haydock, que eu comentei, né, ele é um dockstation, né, a princípio, então são 11 portas para conexão. Ele possui a primeira tecnologia no mundo, que é a parte de cancelamento de ruído bidirecional, né? Então, como funciona isso? Basicamente, ele limpa tanto o seu áudio, você está fazendo uma reunião e em casa tem cachorro latindo, criança chorando, ele consegue limpar o seu áudio e limpa também o áudio do falante. Então, se o ruído também estiver vindo da outra parte, ele também faz essa limpeza, né? E tudo de forma manual. Todas aquelas teclas ali, é tudo muito simples. Então, basicamente, para fazer essa limpeza seria, vou até colocar aqui para vocês,
Vou voltar aqui. Tem essa chavinha vermelha. Então, chavinha vermelha baixada, não está limpando nada. Chavinha vermelha para cima, você já está utilizando essa funcionalidade dele. Parte de gravações, de gravação e transcrição, parte de resumos, que nem eu comentei, ele utiliza apenas o ChatGPT para poder fazer a parte de resumos. Igual o Cloud, ele também tem a versão, inclusive o Haydock, ele começou com a versão para navegador e depois veio com a parte do aplicativo, né, diferente do GPT, mas hoje você utiliza o Cloud Web para o Cloud, e no caso do Haydock, você utiliza o HiNotes, que também vou estar mostrando no final como é o layout, enfim. Tá? Aqui não tem muita diferenciação, tirando essa parte do cancelamento de ruído. Vou passando. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Aqui são alguns features. Eu mostrei do Cloud. Então, o Haydock também ele possui 21 modelos diferentes de resumo. Tá? São diferentes, inclusive, dos resumos da Cloud. São 57 idiomas diferentes. E eu comentei no começo. A primeira conexão que você faz do Haydock, ele é no seu computador. Porém, ele disponibiliza ainda que você consiga conectar 4 dispositivos via Bluetooth. Por que isso, né, no final do dia? Vamos colocar como exemplo. Eu conectado no computador, primeiro que eu vou estar coberto, né, de todas as ferramentas de comunicação que eu for utilizar. Então, Teams, Zoom, tudo isso eu já vou estar utilizando com o rádio, ou com fone ou com speaker. Se eu tiver com o WhatsApp aberto no computador e alguém me ligar no WhatsApp, a mesma coisa, vai estar coberto. Então, também não tenho a necessidade de utilizar o celular. Porém, se alguém me ligar no celular, eu não conseguiria se ele não tivesse essa conexão via Bluetooth. Então, além do computador, você vai estar conectado com o celular no Haydock. Então, basicamente, você vai estar coberto de todas as formas. Sabe? Ligar de qualquer maneira, você vai estar conseguindo fazer a captação do áudio e vai estar conseguindo estar gravando e gerando transcrição e resumo. Tá? A parte de aprimoramento de voz com IA, né, que nem eu expliquei há pouco, a parte do cancelamento, do bidirecional, tanto do ruído do falante, tanto do seu ruído, né, ou enfim, do ambiente que você esteja. Uma outra função que o Haydock tem e ajuda bastante é a questão do marcador. Né? É um botão também nele que você pode utilizar. O que seria esse marcador? Vamos colocar, tudo que estou querendo colocar como exemplo, gente, que é basicamente de acordo com a utilização do dia a dia, né? Então, acho que acaba facilitando. Pô, eu estou numa reunião e no meio dessa reunião, meu cliente, meu fornecedor, o meu aluno, enfim, ele trouxe um detalhe que era importante, que eu tenho certeza que depois eu vou precisar, para não ter que escutar o áudio tudo de novo, para poder procurar essa fala dele, eu coloco um marcador, né? Basicamente é um botão ou no próprio Haydock ou no fone. Então, como você não precisa estar próximo do Haydock, né, para poder fazer na reunião, basicamente você também pode marcar através do fone. E você deixa essas marcações no áudio, e aí quando você for rever desde dos documentos ou áudio, você consegue já basicamente se guiar e ir certinho. Qual que é um feature interessante do Haydock? É a questão da transcrição. Né? Você comprou o Haydock com a gente, basicamente você vai ter transcrição ilimitada. Então, sim, essa é mais ou menos a ideia. Então, todo o áudio que você gerar, ele não tem a parte de importação, né? Mas todo o áudio que você gerar, você consegue transcrever ele. Porém, se você não tiver o plano Pro, que depois eu vou estar mostrando também, você perde alguns pontos, que no caso o Cloud ele teria, né? Que é a parte de legenda para falantes, né? Só tem isso no Haydock se você assinar o plano Pro. Porém, em contrapartida, você tem a parte de transcrições, contando que o áudio ele não exceda 4 horas. A gente sabe que é bastante coisa também, então é basicamente impossível passar uma reunião desse tamanho. A parte de legendas para falantes, né, igual eu expliquei na parte do Cloud,
Então, você vai gerar a transcrição, vai gerar o resumo, aí no final, através do timbre e do tom, você consegue estar nomeando as pessoas que estiveram lá. Exportação também, TXT, DOC, PDF, CSV, e a parte de categorização, que é igual à parte do cloud. Então, você também consegue todo documento, todo arquivo que você gerar, você consegue estar categorizando e organizando da forma que... Aplicação no trabalho e vida pessoal. A mesma coisa em relação ao cloud, vocês vão observar que, adaptando a dinâmica do cloud, você também consegue fazer algumas coisas igual ao Heidelberg, né, no caso. O que muda é a versatilidade, né? E o Heidelberg, diferente do cloud, você não, digamos que ele não é tão portátil assim para você carregar ele para todo lugar. Então isso também acaba dificultando. Por isso que a gente fala dessa cobertura 360 e também a nível de comodidade. Vocês observarem, tendo o Heidelberg para o escritório, para casa, e o cloud para eventos externos, você, assim, além de estar coberto, é muito mais facilitada a dinâmica para poder estar utilizando eles. Seguindo aqui, em relação aos planos, também, eu comentei, né? Comprando o Hydro, basicamente você já possui a parte de transcrições, porém sendo 4 horas por nota, né? Em relação ao Pro, você não tem um limite com isso, né? E o mensal aqui está em dólar, né? Você tem que pagar ele em dólar, R$12,99. Modelo de template, ele segue a mesma dinâmica da Cloud. Então, se você for do modelo básico, você tem acesso simplesmente a 4 templates diferentes, enquanto se você for Pro, você tem acesso a todos os templates. Legenda com falantes. Diferente da Cloud, a Cloud ela utiliza o Private da Google, né, para poder armazenar as informações, etc. O HiDoc ele utiliza o Azure da Microsoft. Então, ambos possuem, essa era uma dúvida que me passaram até aqui no chat, que ambos eles possuem as informações, né, na verdade, elas são criptografadas de ponta a ponta. E um dado que é importante é que nenhuma informação que você coloca para dentro tanto do cloud quanto do HiDoc, ela é utilizada para treinamento de alguns modelos, nem do GPT e nem do cloud. Então, a informação é basicamente sua e você vai escolher quando você quer fazer o upload delas e também na hora de apagar. A partir do momento que você apagou, ninguém mais tem acesso. Tá? Integrações, diferente da Cloud, a Cloud, isso está nos planos dela, inclusive para os próximos meses, nessa parte de integração, mas o Heidelberg ele já possui isso, então o Heidelberg hoje ele já tem integração com o Google Doc e com o Notion, então gerou o resumo lá, você já consegue fazer o share e já jogar dentro da pasta que você possui dentro do Google Docs ou dentro dos canais dentro do Notion. Então, ele já cai basicamente no formato que precisa, já vem formatado para você só utilizar ele ou fazer alguma correção dentro do próprio Notion. Serve como um modelo de exportação também no final do dia. E modelos de exportação, caso você não assine o Pro, a única forma de exportação será o TXT. E acaba não dando para, dependendo do que você for fazendo, dá para utilizar para muita coisa. Alguma dúvida em relação aos planos? Olá. Com relação aos planos, você precisa de um plano por equipamento? Uma assinatura por equipamento? Isso, exatamente. Ok. Tá. Assim, se a gente for colocar que fecharia, no caso, um Cloud e um Heidelberg, sim. Porém, se for colocar que seriam 2 Heidelbergs, por exemplo. Os dois Não, seria Heidelbergs, assim, se eu tiver alguns Heidelbergs, eu precisaria de um plano para cada aparelho? não, a minutagem ela vai na sua conta. Então, pensa que você vai ter o seu perfil e esse perfil ele vai ser o detentor dos minutos. Os devices eles vão ser associados à sua conta. Então, eu estou utilizando o meu aqui agora. Ele já está consumindo. Se eu for utilizar um outro que eu tenho ali, ele vai estar consumindo também, entendeu? Então, é em relação ao seu perfil e o device que você vai utilizar. Bens, como fazer o primeiro acesso por Bluetooth? Não entendi a pergunta, Rubens. Seria para você como que você faz o pareamento do celular com raio? Que é isso?
Não, por exemplo, eu estou com o Heidock aqui, aí como é que eu consigo acessar a plataforma, conectar ele na plataforma do High Notes? Você você de fato está com o Heidock aí, né, no caso. Então, primeiro, você está tentando utilizar qual navegador? No Google Chrome. Tá, perfeito. Você já registrou ele? Ou ainda não? Não, ainda não. Tá. Bom, se você quiser, depois que a gente finalizar aqui, eu posso te acompanhar enquanto você faz. O que você acha? Te agradeço, obrigado pela gentileza. Por nada. Eu comentei em relação à parte de segurança e privacidade, então todos os dados eles são criptografados de ponta a ponta e nenhuma informação sensível que vocês coloquem ou no Heidock ou no cloud, elas são utilizadas para treinamento de modelo. Tem a segurança por parte das duas empresas, tá? Aqui em relação aos recursos de hardware, então, que nem eu comentei, o Heidock no final do dia ele é ou melhor, no começo do dia, né? Ele é uma dockstation. Então, essas são todas as entradas possíveis que vocês conseguem estar utilizando. Então, são 2 portas USB comum, 3 USB-C, Bluetooth de 5.2, parte do cancelamento de ruído, que eu mostrei para vocês, é tudo de forma analógica, digamos assim. E questão do HDMI, né? O modelo H1, você consegue conectar em até 2 dispositivos para utilizar o mesmo Heidock. Então, se estiver com 2 computadores, por exemplo, você consegue, através do HDMI, também utilizar o mesmo dispositivo. Igual o cloud, a gente dá 1 ano de garantia sobre o produto a nível de defeitos de fabricação e o que vem na caixa, né? Ele já vem um pouquinho de coisa a mais, e aí, no caso, ele já vem com um USB para USB-C, um USB-USB, a parte do você pode estar conectando no computador, a fonte de energia, e aqui está o Heidock, junto com o fone, ele acompanha já. Tá? Esse fone também é vendido separadamente, caso aconteça alguma coisa, perca, quebre, enfim, a gente também consegue fornecer ele de forma separada, tá? Por fim, a nível da explicação de cada um, a gente deixa nosso site aqui, e-mail de contato, que é uma parte de suporte. Como eu vou mandar o documento para vocês depois, vocês não anotarem nada, telefone e o bot que a gente vai apresentar agora, que é a ferramenta que a gente está lançando.